né? Graças a Deus, e transmitir. E você pode agora, a partir de agora, participar, porque estava tendo um probleminha aqui e nós já resolvemos. Graças a Deus. Oh, maravilhoso. É só a gente orar, né, irmãos? E os impedimentos caem por terra. É desse jeito, o crente é assim, irmão. O crente é desse jeito. O crente é desse jeito. O inimigo, irmãos, nós sabemos, através da palavra de Deus, que o inimigo, ele procura de todas as formas atrapalhar a obra de Deus. Não é? Porque o inimigo ele está nas potestades do ar. O inimigo ele não encontrou, quando ele foi expulso lá do céu, ele não encontrou lugar na terra para morar, porque Deus não deixou. Porque ele foi expulso do céu. Onde ele ficou? Ele ficou nas potestades. E para a gente combater isso, é só através de quê? Da oração. É só através da oração. Né? Agora sim, os irmãos estão começando a chegar. Quero cumprimentar o nosso irmão Robson Neres, lá de Vila Velha. Paz do Senhor Jesus. Você está dizendo aqui a paz do Senhor, meu pastor Ageu. Com muita alegria, né? E com clareza, estamos transmitindo essa palavra. Olha, amados, eu fiz um comunicado aí no Zap, fiz um comunicado aí no YouTube, para convidar todos vocês para estarem comigo nesse horário. E o objetivo de estar comigo agora nesse horário é para transmitirmos uma palavra direto do coração de Deus para o vosso coração, para o seu coração. Tá? Fica aí comigo, porque no final, em nome de Jesus, nós vamos trazer uma oração, nós vamos ministrar uma oração poderosa. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de poder. O Deus que eu sirvo é um Deus de batalha, é um Deus de vitória. O Deus que eu sirvo não é um Deus de derrota. Aleluias. O Deus que eu sirvo não é um Deus de frustração. É um Deus que está vivo e reina para todo sempre. Glória a Deus. Você serve esse Deus? Você ama esse Deus? Você acredita nesse Deus? Você tem fé nele? Continua tendo fé. Continua acreditando. Continua crendo. Porque ele é poderoso. E eu creio que ele não vai te decepcionar. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando aqui numa palavra poderosa. Mas antes eu vou orar a Deus. Antes eu vou abençoar a sua vida. Vou abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Deus é tremendo. Você que está aí me assistindo, que não inscreveu no canal ainda, né? Inscreva-se. Seja bem-vindo a esse canal. Você pode aí também dar o likezinho aí, o joinha, tá? Talvez você deu na live anterior aí. E agora você pode dar novamente aí. Viu? Curte aí, dá o joinha. Eu quero aqui
mandar aqui um alô para nosso irmão Jaime, presbítero Jaime, que Deus abençoe sua vida. Viu, irmão Jaime? Também sua esposa, a irmã Graça. Eles estão nos ouvindo, eles são assíduos, né, a essa palavra, a esse canal, e estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Jaime. O senhor é um homem de Deus, uma pessoa abençoada, irmã Graça também, pessoa fiel ao Senhor, um casal fiel, que gosta de ver a palavra de Deus sendo falada. Irmão Jaime é uma pessoa que ele gosta da palavra de Deus sendo falada a verdade. Isso aí, irmão Jaime. Parabéns. Deus abençoe a sua vida. Tá? E continue aí. Mais tarde nós iremos agradecer o nosso irmão. Olha, queridos amados. Nós vamos trazer uma palavra de Deus que é muito interessante, você que está comigo aí, você prestar bastante atenção no início até o fim, porque essa palavra aqui tem assunto profundo aqui no início, já. No início. Nós vamos falar de coisa profunda aqui. Nós vamos falar de batalha espiritual. Porque nós vivemos em tempos difíceis, mas sabemos também que nunca foi fácil. Nunca foi fácil, né? E aqui Deus nos trouxe, nessa tarde, uma palavra registrada no capítulo 6 de Juízes. Também segue ali no capítulo 7. A explanação dessa palavra sobre a vitória de Gideão termina no capítulo 7. Mas antes eu quero dirigir uma oração para iniciarmos essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez elevo os meus pensamentos ao trono da graça nesta hora. Deus querido, Deus amado, Deus de vitória, Deus de poder. Santo, 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 santo é o seu nome. Aí toda a terra está cheia da tua glória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, esteja conosco neste momento. Espírito Santo de Deus, aleluias. Oh, faz presente agora neste momento, Senhor. De Deus, vem nos inspirar essa palavra para que os irmãos possam, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluias, receber a unção, a orientação, a cura, a libertação, meu Pai, de uma maneira toda especial. Nos dá a palavra, Deus, nesta tarde maravilhosa, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Juízes capítulo 6 nos traz uma palavra concernente à batalha de Gideão. Esse é um estudo bíblico trazido aqui a você que gosta de aprender, que gosta de ter experiência com a palavra de Deus. É muito bom ter experiência com a palavra de Deus. Então, no versículo 1 nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Todos sabem que Israel é uma nação peculiar, escolhida, separada. Israel é escolhido por Deus. Ô pastor, quem é Israel? Israel, queridos, esse nome começou com um dos filhos de Isaac. Isaac teve 2 filhos, aqui demonstrado na Bíblia. O mais velho chamava Esaú e o mais novo chamava-se Jacó.
Como todos sabem, a palavra de Deus diz que Esaú amava mais as coisas secundárias, materiais, e ele tinha um hobby. E o hobby de Esaú era a caça de animais. Ele era profissional em caçar. Ele só andava para os matos caçando. Era isso que ele fazia. Esaú não ligava para aquilo que o seu pai ensinava. Esaú não ligava, irmãos. Não se preocupava. Portanto, Deus ficou de olho em Esaú, porque Deus sabia que Esaú, através de Esaú, a descendência de Isaac precisava continuar como Deus tinha prometido para Abraão, pai de Isaac. Abraão, Isaac e os seus filhos, Esaú e Jacó. E Esaú era o primogênito. Então, por ordem, por direito, toda a primogenitura, tudo que era de Isaac, tudo que era de espiritual, material, tinha que vir para a vida de Esaú. Louvado seja Deus. Mas Esaú não ligava. Esaú não importava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados, ele deixava para lá. A vida dele era caçar. A vida dele era matar animais. Né? E o que aconteceu? Deus viu aquilo. Deus estava prestando atenção naquele negócio. E Deus estava vendo o que ia acontecer. E um dado tempo, em um dado momento, sabe o que aconteceu? A mãe de Jacó, Rebeca, sabe o que ela fez? Ela chegou e chamou Jacó. E falou assim: olha, meu filho, o seu pai está ficando velho e vai chegar um tempo que seu pai vai chamar Esaú para passar para ele a bênção da primogenitura. E ele não merece. Ele não vai ligar, ele vai jogar fora. Mas você pode fazer um negócio com ele. E através desse negócio que você fizer com ele, ele vai te provar que ele não valoriza a tão importância da primogenitura de seu pai. Você vai ver o quanto ele vai valorizar. Aí, a sua mãe fez um prato de guisado bem bonito, né? Gostoso. Um prato de lentilha, algumas interpretações falam. Né? Então, queridos, o que aconteceu? Jacó levou até Esaú aquele prato, ele chegou cansado da caça, bebeu água, chegou com fome. E ele falou assim: olha, a comida que tem aqui é essa. Minha mãe fez para mim, esse prato é meu, e a comida que eu tenho aqui é essa. E aí? Eu posso dar essa comida para você? Eu posso dar para você. Mas como assim? Eu faço uma troca. Vamos fazer um negócio? Isso tudo, meu irmão, tem um significado do que eu estou falando. Tudo isso é interpretado na nossa vida de hoje. Preste atenção.
Aí o que aconteceu? Esaú chegou para Jacó e falou assim, e aí, você quer o quê em troca? Creio que lá na hora falou alguma caça, alguma coisa. Ele falou, não. Eu quero a sua primogenitura. Eu quero o seu direito de primogênito. Vamos passar, você passa para mim. Passa para mim o seu direito de primogênito. Ele, isso é fácil. Ele não valorizava, irmão. Ele não tinha noção do que era aquilo. Isso é história da Bíblia. História verídica. Que nos ensina muito hoje. Esse estudo bíblico vai ser interessante. Se você ficar até o final, você vai aprender muita coisa. E, além disso, vai ser abençoado depois desse estudo, porque eu vou dirigir uma oração poderosa para a sua vida. Vai ter a oração da fé aqui. Essa oração vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Fica até o final. Não perca essa oração, não. Então, querido, sabe o que aconteceu? Esaú trocou a sua primogenitura num prato de guisado, num prato de comida. Olha o quanto ele valorizava. Aí Jacó chegou para sua mãe e diz assim, mãe, bem que a senhora falou. Bem que a senhora falou, mãe. O homem trocou mesmo, não valorizou mesmo, não. Não valorizou o que ele tem, não. Foi, pois é, meu filho, mas você vem aqui agora. Quando seu pai chamar lá, você vai. Aí eles mataram um cordeiro lá, né? E enrolaram o braço de Jacó. Colocaram ali umas barbas de Jacó. E Isaac, já cego, velho, cansado, praticamente quase surdo, chegou o tempo dele passar a bênção para o seu primogênito. Sabe o que aconteceu? No negócio que ele tinha feito com Esaú, Esaú também não importou, deixou ele ir. Porque Jacó chamou, cadê meu filho, que eu quero passar a bênção para ele? Aí Jacó encostou, aí Isaac pegou no braço, viu que era peludo, porque Esaú era bem peludo, era braço peludo, barbudo, e Jacó não era. Aí ele encostou ali, é você mesmo, meu filho, estou aqui. Jacó perto. Pegou na barba, pegou isso, pegou aquilo, assim. Chegou o momento, meu filho, de eu passar a minha descendência para você, a minha bênção. E aí Isaac ministrou a bênção ali, pensando que estava ministrando a bênção sobre Esaú, mas estava ministrando a bênção sobre Jacó. Porque Jacó era esperto, Jacó era trapaceiro, espertalhão, mas aproveitou a falta de compromisso do irmão dele, a falta de valorização do que era tão importante para a vida dele. Ele aproveitou o ensejo que ele não interessava e ali fez o negócio. E Jacó tomou a bênção. Aí quando Esaú chegou, ele estava na caça, né? Jacó aproveitou que Esaú não estava e fez isso. Esaú estava lá caçando. Aí ele chegou. Aí foi conversar com seu pai, tal. Aí o pai dele comentou o assunto que já tinha, né? Que tinha abençoado ele e tal. Eu falei, não, pai, eu não estava aqui, não. Eu falei, não, eu abençoei alguém aqui. Ah, foi Jacó. Não foi eu. Mas como é que é isso? Não foi ele, saiu enfurecido. E queria matar Jacó. E aí foi o motivo da fuga de Jacó, quando ele fugiu da casa de seu pai. E Esaú correu atrás dele para matar. Quer dizer, quando viu que perdeu, ele não acreditava. Mas quando ele viu que perdeu, quis correr atrás. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Não valoriza o que ele tem de melhor. Tem crente que é dessa maneira, está na igreja e não valoriza o que ele tem de melhor na igreja. Ele está na casa de Deus e não valoriza o seu pastor, não valoriza a tua igreja, ele não valoriza as bênçãos que Deus dá para ele. Ele acostuma com aquilo ali e não valoriza. Para ele, tanto faz ir na escola dominical, como não ir para ele é a mesma coisa, tanto faz ir no culto, para ele é a mesma coisa, tanto faz ir no ir é a mesma coisa.
ele não liga para nada. A própria Bíblia que está nas mãos do crente, ele deixa lá na estante, empoeirando e não lê, não dá valor. Mas depois que perde, vai correr atrás, mas aí não tem mais jeito. Vai acontecer com muitos crentes que estão desviados dos caminhos do Senhor hoje. Vai acontecer com muitos crentes que estão levando as coisas de Deus em brincadeira. Vai acontecer na vida de muitos crentes, no arrebatamento, vão ficar aí para a grande tribulação. Porque hoje não está valorizando a palavra de Deus, hoje não está valorizando a igreja, não está valorizando o evangelho, não está valorizando a sua crença, não tem mais temor de Deus. Mas o dia que Jesus voltar e que todos começar a receber a primogenitura, que é a promessa de Deus, de morar no céu, ele vai correr atrás e não vai ter mais jeito. Foi o que aconteceu com Esaú. Aí, Jacó desesperado e tal, chegou à noite, Jacó foi dormir, ele colocou ali uma pedra como travesseiro. Viu, meus irmãos? Mas à noite ele teve um sonho. Que a Bíblia diz que ele viu uma grande escada, e o topo daquela escada chegava a ter as mansões celestiais. Glória a Deus. E ele via anjos subindo e anjos descendo. E aquele dia Deus fez um concerto. Deus confirmou a bênção de Isaac na vida de Jacó. Simplesmente porque Esaú não deu crédito. Esaú não valorizou o que ele tinha. Isso é muito perigoso. Tem muita gente menosprezando o ministério o qual ele é chamado. Tem muita gente menosprezando até mesmo o batismo no Espírito Santo. A língua estranha, o dom de visão, o dom de profecia que Deus deu para ele, ele não está ligando, ele está desprezando. Cuidado. Talvez hoje Deus está usando um outro alguém porque você não deixa Deus te usar. Mas o importante é que a obra de Deus não pode parar, porque se Deus não te usar, ele vai usar outro. Mas você sai perdendo. Então, queridos amados, Deus fez um concerto com Jacó. Aí Jacó foi embora, e aí lá ele encontrou outras terras, eu não vou aqui prolongar, porque o assunto aqui é outro. Aí lá na terra do seu sogro, ele casou e tal, e tem a história toda dele. Aí ele resolveu voltar para sua casa, mas ele com medo do seu irmão Esaú te matar, com medo do seu irmão Esaú tirar sua vida, ele foi lá num vale chamado Vale de Jaboque, orar a Deus e fazer um concerto com Deus ali e pedir a Deus para dar ele proteção para ele chegar lá. E ele orando lá, e lá para a madrugada, no Vale de Jaboque, o anjo do Senhor visitou e ali fez uma promessa com ele. Mas ele segurou o anjo. Ele aproveitou que o anjo estava lá, ele segurou o anjo. Falou, Senhor, o Senhor não pode ir embora. O Senhor não vai me abandonar. Eu preciso da bênção do Senhor. Eu preciso ser abençoado. O Senhor não me abandone. E o anjo do Senhor educadamente, chega, não, Jacó, eu vou embora. Não, Senhor, não vai não, eu preciso receber sua bênção. E ele segurou o anjo. Aí o anjo fez um concerto. O Senhor fez um concerto. Né? Foi no tendão da sua perna e arrancou um tendão da sua perna para colocar como sinal que ele teve um encontro com Deus Altíssimo. E aí o concerto que Deus fez foi abençoar desde Abraão a promessa que estendeu a Isaac, passou para ele. Oh, glória a Deus. E aí Deus colocou dizendo, a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, mas você se chamará Israel, que significa escolhido de Deus, peculiar de Deus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E aí é onde é que veio o nome Israel. Israel se multiplicou, irmãos. Israel cresceu, sabe por quê? Porque a promessa de Deus se cumpriu. O concerto que Abraão fez com
Deus e a promessa que Deus fez com Abraão, que as descendências de Abraão ia ser como a areia que está na praia do mar, se cumpriu. Aí foi seguindo Isaac, Jacó, Israel. E até hoje a promessa está de pé. E aí ele voltou para sua casa e foi abençoado. E aí a nação foi se multiplicando, até chegou esse tempo aqui. Onde o capítulo 1 de Juízes, o versículo 1 de Juízes, no capítulo 6, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aqui você fala, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, e as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subia. Deus, da desobediência, entregou eles nas mãos dos midianitas e também dos amalequitas. Quem eram os midianitas? Era uma nação que era descendente de Cã, filho de Noé. Olha que interessante. Era uma nação que não tinha a promessa de Deus, não fazia parte do concerto de Deus com Abraão. Eles não eram circuncidados, porque a circuncisão era o sinal do concerto que Deus fez com Abraão. E esses midianitas não eram circuncidados. Mas os amalequitas era diferente. Deus entregou na mão dos midianitas e dos amalequitas. Então, os midianitas eram descendentes de Cã, o qual era pai de Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel, certo? E continuou aí, meus irmãos, até a descendência, dando sinal na Bíblia, até Jetro, sogro de Moisés. Jetro, sogro de Moisés, era descendente dos midianitas. Ele era um midianita. Está entendendo? Então, ele não fazia parte da promessa, ele não fazia parte do concerto de Abraão também. É tanto que você vê na palavra de Deus, no livro do Êxodo, que Arão e Miriam, irmã de Moisés, os dois irmãos de Moisés, levantaram contra Moisés, porque descobriram que a esposa de Moisés, Zípora, filha de Jetro, era cuxita. Que é isso, pastor? Porque os cuxitas eram as primeiras descendências dos amalequitas, dos midianitas, melhor dizendo. Os cuxitas eram filhos de Nimrod. E os midianitas eram descendentes de Cush, que era da descendência de Cã, e não fazia parte da promessa. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Arão e Miriam, irmãos de Moisés, queria acusar Moisés de ter casado com uma descendência diferente que não fazia parte da promessa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o plano de salvação. Isso aí é um sinal na Bíblia que nós encontramos, porque Deus não aceitou de maneira nenhuma, além de Moisés ser o profeta, o líder, e Miriam levar contra ele, Deus não aceitou também, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Que propósito é esse, pastor? Porque a salvação do homem não era restrita somente aos que fazia parte da aliança de Abraão, mas para todo mundo, irmãos. Então Deus permitiu que Moisés casasse com Zípora, que era filha de Jetro, descendente dos cuxitas, era um midianita, descendente dos cuxitas. Deus permitiu isso para quê? Para que houvesse uma ligação dos não componentes da promessa de Abraão, para que o evangelho do Senhor, a promessa de salvação de Deus para o homem, pudesse estender
aos que faziam parte da promessa e os que não faziam parte. Isso refletiu aonde? Quando isso refletiu? Refletiu agora na vinda de Jesus há mais de 2000 anos atrás aqui na Terra. Como assim, pastor? Porque Jesus veio para Israel. Jesus veio através da família de Israel começar a propagar o evangelho. Jesus veio porque a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Para todos, aqueles que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Agora presta atenção, como é que é o desfecho da situação? Jesus veio, viu, irmão? Nasceu de uma família judia, de uma mulher judia, certo? E ele nasceu como judeu, para que os judeus pudessem o receber. Só que os judeus receberam ele como homem, mas não receberam ele como Deus. E ele estava na terra, ele tinha vindo em duas personalidades distintas. Primeira, personalidade divina e personalidade humana. Jesus era homem e também era Deus. Mas eles receberam como homem, mas não receberam como Deus. Mas e aí, pastor, o que tem a ver esse negócio de quem tem a promessa e de quem não tem a aliança de Abraão? Aí o que aconteceu? Ela pediu uma cura. Aí Jesus, para mostrar para aqueles presentes que o evangelho não era restrito somente aos judeus, e Pedro estava lá. Pedro podia ter ouvido isso, porque ele criou problema no futuro com Paulo, por causa disso. Porque Paulo é um pregador, um apóstolo dos gentios, e Pedro queria que o evangelho ficasse restrito só em Israel. E houve uma grande contenda, como eu falei isso aqui antes, porque Paulo queria que a salvação fosse pregada aos judeus, aos gentios e todas as terras, mas Pedro queria que ficasse restrito só em Israel. A boca. Aí Deus, sabe o que Deus falou para ele? Por que tu tornaste imundo aquilo que eu purifiquei? O que Deus quis dizer isso? Pedro achava o povo gentil imundo, mas Deus tinha o poder de purificar. Deus tinha o poder de salvar, de transformar. Então, meus queridos, desde lá de Miriam, que levantou contra Moisés, presta atenção como é que são as coisas. Desde Miriam e Arão, que levantou contra Moisés, porque casou com aquela mulher que não fazia parte da descendência de Abraão, dando um sinal que a salvação, apesar de Deus usar Israel como um exemplo, como um modelo, uma nação modelo, para ir na terra e transmitir o seu evangelho, mas Deus não estava restringindo a salvação só para Israel. Deus estava usando Israel só como uma nação modelo, mas Deus estava querendo demonstrar que a salvação era para todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitarem Ele como Salvador, até os cuxitas, os amalequitas, os midianitas. Mas aqui, meus irmãos, preste atenção. Até então, havia uma distinção entre os judeus, havia uma rivalidade entre os judeus e as outras nações, os midianitas e os amalequitas. Ah, pastor, o senhor falou aí sobre os midianitas, mas e os amalequitas? Quem eram esses? Eu vou te falar. Os amalequitas eram os descendentes de um homem por nome Amaleque, que era pai de, que era neto de Esaú. Esaú era pai de Amaleque. Aí eu pergunto você, quem é Esaú? Acabei de falar para você que no início dessa live, no início dessa pregação, que Esaú foi um do que rejeitou a promessa de Deus. Israel foi o que recebeu a promessa de Deus. E existia entre essas duas nações o quê? Um espírito de vingança. Um espírito de contenda, uma desunião, uma dissensão. E aí, quando muitas vezes um inimigo quer te confrontar, para te derrotar, ele faz o quê? Ele une a outro inimigo seu. Por quê? Os amalequitas eram outro inimigo de Israel. Aí Deus fez com que acontecesse o quê? Deus falou assim, olha, tem 7 anos, aleluias, 7 anos, eu vou deixar este povo nas mãos dos seus inimigos.
Eu vou deixar eles 7 anos, porque 7 é o número de Deus. Aí a Bíblia diz aqui, ó, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por que Deus fez isso? Porque o povo de Israel estava adorando o Deus de Baal, fazendo, meus queridos amados, altar para o Deus de Baal, fazendo um bosque na frente, no meio da cidade, no meio dos arraiais, adorando um Deus de Baal, e o povo afastou de Deus e começou a adorar outros deuses, e Deus não agradou disso. Deus não agradou. Seja bem-vindo, irmã Rosilene, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Agora sim, né? Pastor Paulo Coutinho, glória a Deus, aleluia. E também nosso irmão Davidson, a paz do Senhor, irmão Davidson, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmão Jaime, a paz do Senhor, irmã Graça. Também eu quero cumprimentar nosso irmão Léo, popular Léo de Codinha, que Deus abençoe, seja bem-vindos, tá? Seja bem-vindo aí todos vocês que estão nessa escuta. Minha tia Mazinha, lá de São Paulo, Suzano, que está nos ouvindo. Que Deus abençoe poderosamente, né? Então, meus queridos amados, vamos aqui à palavra. Deus aí viu que o povo de Israel estava, distanciando dele. Deus viu que o povo de Israel estava afastando dele. E aí, sabe o que aconteceu? Deus falou assim, eu vou usar os seus próprios inimigos. Deus permitiu. Que muitas vezes, irmãos, Deus permite que as lutas nos sobrevenham. Que as lutas, as perseguições nos ataquem. Deus permite que as coisas ruins nos aconteçam. Mas para que isso? Para que isso? Para que Deus possa nos corrigir e nos mostrar o caminho que devemos andar. O que a palavra de Deus diz, que Deus ama aquele que recebe por filho, mas ele também açoita. Ele açoita e corrige. Viu? Aquele que recebe por filho. Então Deus entregou. Você lê na Bíblia aqui, Israel, você lê aqui em Juízes capítulo 6, a Bíblia é infinita, irmãos. Você tem que compreender. Aí muitas vezes você fala assim, Deus entregou na mão dos midianitas e Amalequitas. Quem era esse pessoal? Você tem que saber aqui através dessa palavra. Você está tendo o privilégio de saber quem eram eles. Você que me ouviu, você teve o privilégio de saber, desde o início aqui, quem eram os amalequitas e quem eram os midianitas. Né? Glória a Deus. A paz do Senhor, nosso irmão Orivaldo Silva. Seja bem-vindo. Né? Está dizendo aqui a paz do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo. É meu tio lá de Teoflotone, com muita honra. Tia Solange, deve estar nos assistindo aí também. Que Deus abençoe sua família. Então, meus queridos amados, Deus permite. Mas quem são esses? Amalequitas, midianitas? São os que eu falei aqui. Se você não ouviu, você perdeu. Porque eu falei quem são e de onde eles são e quem eram eles. Mas tudo bem. Estamos agora no patamar, diante dos nossos erros, nossos desvios, nossa falta de atenção, quando nós não valorizamos o bem de Deus, não valorizamos a presença de Deus na nossa vida, Deus nos chama a atenção. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Deus permite que as coisas aconteçam neste mundo, porque o povo está tirando os olhos dele, está voltando as atenções para as coisas materiais. Olha essa doença aí, ó. Muita gente fala, mas por quê? Que doença é essa? Meu Deus, por que Deus está permitindo? Ah, meu Deus, você não podia permitir isso, não. Já morreu muita gente. Querido, Deus podia não estar permitindo mesmo, não. Mas você já olhou como é que está a situação do povo hoje? Você já prestou atenção como é que o povo está vivendo hoje? Você já começou a prestar atenção que tipo de festas de carnavais estão acontecendo hoje? As grandes blasfêmias, as grandes imundícias estão acontecendo no meio da rua, se exaltando e colocando em todas as redes sociais, todas as televisões, as blasfêmias. Você acha que Deus aceita isso? Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra.
E eu quero te dizer uma coisa, o que os pecados que tinha ali em Sodoma e Gomorra não chega nem perto desses pecados de hoje, irmãos. Porque o povo ali de Sodoma e Gomorra fazia tudo ali. Primeiro, eles não tinham conhecimento, não tinham a promessa de Deus, não tinham a palavra de Deus, fazia aquilo que a carne desejava que eles fizessem. Mas hoje está pior, porque além do povo saber o que está fazendo, o povo está evangelizado, o povo está avisado, o povo tem conhecimento do que está fazendo com picardia, está desafiando Deus, e Deus não aceita isso. Aleluia! Oh, glória a Deus, Deus não aceita isso! Deus não aceita esse tipo de desafio, porque esses homens não são nada, são homens diabólicos, que muitas vezes procuram desafiar Deus para desmoralizar a palavra de Deus, para desmoralizar Jesus, desmoralizar o Calvário, desmoralizar o Evangelho, e Deus não basta nessa situação. Por isso que as coisas estão acontecendo. Por isso que esse mundo está caindo numa ruína. E eu quero dizer, irmãos, fica crente, fica firme. Jesus está perto de voltar, Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. E eu vou dizer uma coisa, esse vírus aí que está predominando aí desse mundo, que o povo está correndo atrás através de vacina para deter, olha, muita coisa pior ainda vai acontecer, irmão. Porque o próprio Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nos últimos dias aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que se porventura enganaria teus próprios escolhidos. Mas cairá fogo do céu. Muita coisa vai acontecer, terremoto, maremoto, pestes, doenças incuráveis, irmão contra irmão, pai contra filho. Jesus já falou tudo isso. Isso está acontecendo, nós estamos chegando nos últimos tempos. E tem crente que está brincando. Tem crente que não está levando a sério a palavra de Deus. É por isso que Deus tem nos levantado aqui. Porque muitas vezes, quem quer falar a verdade nas igrejas, não estão tendo oportunidade para pregar, não estão tendo oportunidade, não estão tendo tempo para falar aquilo que Deus precisa falar para o povo. Você já descobriu que nas igrejas hoje quem fala esse tipo de verdade não tem oportunidade? Sabe por quê? Porque os pastores hoje querem segurar os crentes na igreja com balela, quer segurar os crentes na igreja passando a mão na cabeça, mandando ele viver de qualquer maneira, vinde como estás e fique como estás, mas não, Senhor, vinde como estás. Mas olha, irmãos, seja transformado, seja regenerado, seja crente, seja preparado para subir para o céu, seja diferente, porque lá na Bíblia está dizendo, então vereis outra vez a diferença do crente e do ímpio. Lá em Malaquias está dizendo isso aí, tem diferença. Mas as pessoas hoje querem chegar na igreja, irmão, e só querer mudar de religião. Mudar de religião não resolve, tem que se converter. Glória a Deus. Tem que se converter. Tem que mudar de vida. Tem que mudar de caráter. Tem que ser fiel. Tem que obedecer a palavra de Deus. Mas tem muitos pastores passando a mão na cabeça de muita gente aí. Cuidado com isso. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 3, porque sucedia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, ainda tinha mais pessoas, ainda tinha mais gente. Ainda tinha um povo do Oriente ainda. Que a Bíblia que não citou quem foi. Contra ele subia. Contra Israel subia. Aí você sabe o que acontecia? E punham-se contra ele um campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em grande multidão que não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Acabava. Tudo que Israel plantava, ele só esperava crescer. Quando crescia, que estava no ponto da colheita, vinha e arrancava tudo, tomava tudo, roubava tudo. Roubava ovelha, animal, camelo, tudo que tinha na frente, saía levando. Como um gafanhoto, saía destruindo tudo. E Deus via, permitia, porque Israel não estava de bem com Deus.
Luta, todo mundo passa. Dificuldade, todo mundo passa. Mas o importante é que estejamos na presença de Deus. Agora, se a gente passa luta na presença de Deus, ó, presta atenção. Se a gente passa dificuldade na presença de Deus, se a gente sair da presença de Deus, nós vamos morrer. Não vai escapar. Como muitos morrem aí, irmãos, ó, como sopro, acabou. Muitas famílias são destruídas, casamentos são destruídos, famílias são destruídas. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus, não tem nada, não tem promessa. Meus irmãos, se o homem com Deus está passando tanta dificuldade que está passando, se o homem com Deus já enfrenta essas pelejas, essas lutas que enfrentamos, imagina sem Deus, irmãos. Eu já falei aqui em várias mensagens que o homem mais nécio da face da terra é aquele que sofre aqui nessa terra e ainda vai para o inferno quando morrer. Não desfruta nada. Não desfruta nada. Mas o crente não. O crente é diferente. O crente pode até sofrer. O crente pode até sofrer. Mas ele sabe que todo o seu sofrimento aqui na terra está pesando em glória. Oh, glória a Deus. Toda luta aqui na terra está pesando em glória, porque vale a pena ser fiel. Se o povo de Israel vivesse em fidelidade com Deus, Deus não deixava isso acontecer. Eu tenho certeza que Deus não deixava, Deus não entregava eles nas mãos dos midianitas, dos amalequitas e nem do povo do Oriente. Deus não entregava. Porque Deus foi bem enfático aqui na sua primeira palavra. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos. Se o povo de Israel tivesse sido fiel, Deus protegia, como já protegeu de muitas lutas e batalhas que eles enfrentaram. Então, às vezes, Deus permite para corrigir. Ô, irmãos, sabe o que está acontecendo hoje em dia? Você vai pregar o evangelho até para desviar de quem conhece a palavra. Sabe o que eles respondem para a gente? Não, Deus é amor. Deus não vai deixar isso acontecer, não. Eu creio que ninguém vai para o inferno, porque Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno, não. Você imaginou uma pessoa falando isso? Essa pessoa não tem conhecimento, não tem mais temor, não tem mais esperança. São aqueles que, desde a época de Pedro, da guerra primitiva, falavam assim, quanto tempo vocês estão falando que Jesus vai voltar e até hoje nunca voltou? Tem crente se desviando do caminho do Senhor e falando isso. Ai, meu Deus, até quando? Até quando? Jesus não falou nem o dia, nem a hora, nem o ano, nem o minuto. Jesus não falou, Jesus não deu data, mas Jesus falou, prepara-te, ó Israel, para ter um encontro com Deus. Prepara, porque será como no abrir e fechar de olhos. É rápido. Mas eu pergunto, e se você morrer antes? Como muitos já morreram. Uns morreram com Jesus e outros morreram sem Jesus. E aí eu pergunto, e esses que morreram sem Jesus? Estão no Hades. Não estão no paraíso. Estão no Hades. Mas lá não tem mais jeito, acabou. Vai ficar no Hades até o grande juízo final. E depois do juízo vai ser lançado no lago de fogo. Isso é sem choro, irmão. Mas, pastor, que palavra pesada é essa? Você está falando que vai para o inferno? É a Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é a Bíblia. Brinca para você ver. Brinca com o pecado para você ver. É a Bíblia que está falando, irmãos. Porque Deus odeia crente que não leva a sério a palavra de Deus. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia a orgia, a imundície, o adultério, a prostituição, a fornicação. Mas o povo não está nem aí para nada. Está adulterando dentro das igrejas, não está nem aí. O que adianta a pessoa estar em pecado de adultério e na igreja, irmãos? Adianta de quê? Escondendo o pecado? Tantos jovens namorando aí, os namoros dos jovens hoje, meus irmãos, não é namoro sério, de crente, fiel. Não. O namoro hoje são amazeios. Já estão namorados, não, já são amaziados. Com o pecado da fornicação, que é o sexo ilícito, fora do casamento. Isso significa fornicação.
Sexo ilícito fora sem casamento. É a pessoa namorar, não casou, não tem compromisso, comete o sexo, isso é pecado. Jesus voltar, vai ficar aí e vai para o inferno. Mas pastor, eu tenho um compromisso de falar aqui doem quem doer, mas a Bíblia, ela é a verdade. E Deus me levantou para falar a verdade. Doa a quem doer. Porque aqui está dizendo, irmão, fizeram mal o que era diante dos olhos. Olha, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Faça mal o que é aos olhos do Senhor para você ver. Deus vai cobrar de você. Você que está aí, ó, com pecado escondido, Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Você que está em pecado e da fornicação, você que namora aí, não casou e está fornicando, cuidado, Deus está de olho em você. Brinca. A palavra é a verdade, mas tem uma coisa. Eu não estou perdendo meu tempo em quem falar. Eu não estou perdendo nada aqui em falar. Eu estou ganhando, porque eu estou aqui assumindo o meu compromisso, o qual Deus me levantou. Viu? E se você quiser ouvir, você ouça. Se você não quiser ouvir, o problema é seu. Porque a Bíblia diz que o profeta tem a obrigação de falar, de pregar, de transmitir a palavra de Deus a quem precisa ouvir. Agora, eu não vou levar o teu sangue nos meus ombros. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que se Deus mandar o profeta falar e ele se omitir e não falar, a alma daquele ouvinte vai ficar sobre os ombros do profeta. Olha aí que coisa. E o que é de pastor hoje que está levando a alma nas costas, porque Deus tem mandado falar coisas, mas o pastor com medo do crente sair da igreja, com medo do crente desaparecer, ele não fala, ele quer ver os templos cheios, ele quer ver a pessoa dizimando, ele quer ver a pessoa ali enchendo as igrejas, mas de toda maneira, por isso que o mundo entrou dentro das igrejas. Por isso que o pecado entrou dentro das igrejas. Por isso que as fornicações estão dentro das igrejas, os jovens não têm mais força, não têm mais temor de Deus. E os pastores estão cegos, não têm visão de Deus. Talvez Deus até usa ele para falar, mas ele não fala. Estão embromando nos púlpitos, enrolando com mensagem, passando a mão na cabeça, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. O que é verdade para falar, eu falo, porque o que Deus precisa falar comigo, para eu consertar, Deus fala e eu tenho que consertar. Por que eu não falo? Por que eu não falo? Deus me levantou aqui, foi para isso, irmão. Às vezes a gente pensa que Deus levantou a gente para pregar para o povo lá fora, para pregar para pessoas descrentes. Mas vocês já notaram que as mensagens aqui estão tomando um rumo que Deus mandou pregar para crente? E o negócio de crente, irmãos, tem que falar a verdade e tem que falar pesado mesmo. Porque o crente conhece a palavra. A Bíblia diz que o juízo será maior para os que ensinam, para os que sabem, para os que conhecem. O juízo vai ser mais pesado. Porque Deus não leva o tempo da ignorância do povo lá fora. Se a pessoa está lá fora, não aceitou Jesus ainda, está lá sem conhecer a palavra, está precisando que a gente vá lá, use o dom de evangelista, como eu já falei aqui na escola bíblica, e vai lá e ganha ele para Jesus, ele não sabe de nada, ele é um ignorante. Mas depois que ele vem para a igreja, Jesus restaura ele, beneficia ele, faz ele um vaso nas mãos de Deus, ele passa a ser um conhecedor da palavra. Se ele desviar, ele nunca volta mais ao estado natural. Porque o homem, ele tem 3 estágios espirituais. Olha, irmão, tem 3 estágios. Tem um homem natural, tem um homem espiritual e o carnal. O natural é aquele como foi arrancado uma árvore virgem lá na mata, arrancou lá, trouxe para a serraria, serrou, fez um móvel e aí está sendo usado como vaso na casa de Deus. Esse é o homem que foi chamado e está sendo beneficiado, transformado, feito como vaso. Aí depois ele desvia da casa do Senhor, aí ele passa a ser um homem carnal, ele começa a pecar dentro da igreja, desvia, aí passa a ser um homem carnal. Aí depois que ele vira um homem carnal, né? Muitas vezes ele arrepende, tal. Não, peraí. Ele é homem natural. Aí quando ele aceita Jesus, ele passa a ser um homem espiritual.
certo? Espiritual. Aí depois dele ser espiritual, se ele vacilar na igreja e desviar, ele vai ser um homem carnal. Está entendendo? Então, natural, espiritual e carnal. Aí você sabe o que acontece? Quando esse carnal querer ser mais natural, ou voltar a querer ser natural, ele não pode mais. Ele nunca mais pode ser natural. Ele vai ser um vaso que não vai ser usado e ele vai ser preenchido com coisas demoníacas. Vai ser um vaso vazio, um vaso carnal, que ele deixou de ser espiritual. Aí, se ele se arrepender dos seus pecados, ele passa a ser espiritual novamente. Mas o estado natural, nunca mais ele pode ser. Que estado natural é esse? É o estado que ele não tinha conhecimento. É isso que eu quero dizer. É o estado que ele não tinha conhecimento, ele era leigo, ele era ignorante. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta, né, a ignorância do povo. É o povo que não conhece, mas o crente conhece. Ele faz-se de besta, mas ele conhece. Irmãos. Ele conhece. Peca porque quer. Peca sabendo. E por isso que a Bíblia está dizendo que Deus cobra. Como Deus falou aqui, ó. Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas e dos amalequitas por 7 anos. E aí tudo isso eles faziam com eles aqui, ó. Tudo que eles plantavam, arrancava. Tudo que eles plantavam, arrancava. Eles estavam com tanto medo, tão despreparados, que eu lendo aqui, pesquisando sobre esse capítulo, eu descobri que eles viviam escondidos nas cavernas. Aí, para eles comerem, irmãos, para eles comerem alguma coisinha para não passar fome, era lá na boca da caverna mesmo que eles faziam uns canteirinhos lá, algumas coisinhas, guardavam lá para comer. Onde os midianitas e os amalequitas não alcançavam eles, porque eles ficavam escondidos. E tem crente, irmão, que peca. A luta cai sobre ele, a destruição cai sobre ele, a miséria cai sobre ele, a cobrança de Deus cai sobre ele. Sabe o que ele faz em vez de consertar? Fica escondido. Se intoca para lá. Se esconde da presença de Deus. Mas Deus está de olho. Não adianta esconder. Não adianta ocultar pecado. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, o que é de crente dentro das igrejas, com pecado oculto, escondido, achando que tempo perdoa pecado. Irmãos, eu ouvi isso aqui há poucos dias atrás aí. Ah, fulano pecou, mas já tem muito tempo que ele pecou, Deus já perdoou isso, achando que o tempo perdoa pecado, está enganado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É a confissão e arrependimento que é perdoar pecado, não é tempo. A pessoa, irmãos, que comete o pecado da fornicação, quando namorado, ele peca o tempo todo, mas ele é crente, ele tem que casar. Aí ele peca lá escondido o tempo todo. Aí depois que ele peca, aí começa a receber as cobranças, ele vai lá e casa. Aí pronto, casou, continua cometendo sexo como casado, tudo bem, é liberado, é a única maneira que Deus liberou. Mas aquele pecado do casamento para trás, ele põe uma pedra em cima, põe uma pedra em cima. Está com pecado oculto, tem que consertar. Porque casamento também não perdoa pecado, não. Casamento isenta você pecar a partir dele. A partir do momento que você casa, você não vai pecar mais o pecado do sexo com a sua esposa. Com outra você vai pecar, mas com a sua não. Com a outra é adultério. Está entendendo? Mas e aquele pecado que você estava pecando do casamento para trás? Você nunca confessou. Talvez alguém que soube, que desconfiou, falou para você confessar e você não quis confessar. Está anotado. O que você está fazendo dentro da igreja? Em pecado. Volta atrás, arrepende, porque tudo que você fizer, nada vai acontecer. Deus não vai deixar, porque você tem que se consertar. Você está em pecado. Eu não vou pedir desculpa, não. Sabe por quê? Porque Deus está mandando falar isso aqui com você. Tem muita gente aqui que está ouvindo o que eu estou falando com você.
Eu não vou pedir desculpa, não. Sabe por quê, irmão? Porque pecado é sangue e fogo nele. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado tem que ser queimado, tem que ser destruído, porque senão vai te levar para o inferno. E eu estou aqui anunciando, tocando a trombeta, cuidado, cuidado, cuidado. Deus viu que Israel estava fazendo o que era mal aos olhos dele. O povo estava afastando de Deus por causa do pecado, da idolatria, das coisas imundas. Deus destruiu uma nação inteira. Só restou Noé e sua família. Por causa de quê? Por causa de pecado. Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Por causa de quê? Por causa de pecado. O pecado deles pesou na balança lá e Deus falou, vou destruir, porque os pecados deles estão cheirando mal as minhas narinas. Deus destruiu. Deus vai destruir esse mundo por causa do pecado. Pastor Ageu, eu não ouço isso na igreja não, pastor Ageu, infelizmente. Infelizmente, você não tem um pastor hoje, muitas vezes, não é todo mundo hoje que tem um pastor que fala a verdade. Mas os pastores de hoje que têm compromisso, que pastor das igrejas que têm compromisso com o evangelho, com a alma do crente, com a salvação do crente, ele não pode esconder, ele tem que falar. Obreiro do Senhor, você tem que falar, nem que te bote para fora da igreja, mas você tem que falar. Nem não te dê a oportunidade para pregar, mas você tem que falar. Não importa. Não importa. Tem que falar. Glória a Deus. Irmã Olímpia, a paz do Senhor, irmã Olímpia Assis. Está dizendo aqui é verdade. Irmão Jackson, Deus abençoe. Né? A paz do Senhor está aqui conosco. Então, queridos, é a verdade. E a verdade tem que ser dita. E com isso já estou com 1h11 aqui. E estou falando mesmo. E Deus mandar falar, eu vou falar. Se você quiser ficar aí me ouvindo, tudo bem. Ah, eu não vou ficar aqui ouvindo, não, porque está demorando demais. Problema seu. Problema seu. Mas você que quer ouvir, você gosta da palavra de Deus? Ouça. Ah, mas eu não estou precisando de ouvir isso, não, porque eu sou crente, sou feliz. Amém. Amém também. Amém. Mas a palavra edifica. A palavra te ensina você a salvar outras vidas. A palavra ensina você a ganhar outras almas. Quem está aprendendo aqui de Deus, diga amém. Então, queridos, o que é que aconteceu? Quando o povo estava nessa situação, afastado de Deus, como Deus colocou no coração dele de deixar eles padecer 7 anos, aí se cumpriu 7 anos. Aí Deus falou assim, eu vou lá ver como é que eu conserto a situação, como é que está a vida daquele povo lá agora. Aí a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 8, e diz assim, ó, olha você como é que Deus trata. Isso é Bíblia. Se você quiser conferir, você confere e abre a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Você vai conferir comigo. Eu não estou falando mentira, eu estou falando o que está na Bíblia. Glória a Deus. Irmão Tilene, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Seja bem-vinda. Né? Seja bem-vinda. Cadê o Elton? O Elton está por aí, que Deus abençoe. Viu? Então, queridos, olha para vocês verem aqui. É Bíblia. Não estou aqui com argumento meu, não. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvido à minha voz.
Essa foi a palavra do profeta que Deus mandou lá. 7 anos sofrendo. 7 anos oprimidos. E aqui é um estudo bíblico que eu estou dando aqui, viu, irmão? Mas que estudo maravilhoso, denominado feijoada. Quem aguentar comer a feijoada aí, vai comendo. Você vai ficar forte. Porque eu estou falando aqui o que está na Bíblia. Então, queridos, Deus primeiro mandou o quê? Mandou o profeta. E eles não ouviram o profeta. Ó, ouviu não. Não atendeu. Não ouvi, não quer dizer aqui que eles não atenderam. Eles não atenderam o profeta. Deus ainda falou, gente, vocês eram crentes, vocês lembram que eu livrei vocês? Eu tirei vocês das mãos dos egípcios. Eu abri mar. Eu libertei vocês da escravidão. Tirei vocês lá do mundo. E agora vocês estão temendo o Deus de Baal? Vocês estão com medo, escondidos na caverna? Aderindo aos deuses deste mundo? E ele diz, mas não deste ouvido à minha voz. Tem muita gente perecendo porque não está ouvindo a voz de Deus através dos profetas que Deus está levantando nesses últimos dias. Se você quiser que Deus te levante como profeta, deixa Deus te levantar e abra sua boca e fala em tempo ou fora de tempo, em lugar ou fora de lugar. Onde Deus te mandar falar, você fala. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, que a gente não prega não é só na igreja, não. A gente prega onde Deus mandar a gente pregar. E olha o canal de bênção que Deus me deu aqui, ó, para pregar. Eu acho que se eu estivesse numa igreja agora pregando, alguém já estava puxando meu paletó. Ó o horário, ó o horário, ó o horário. Sabe por quê? Porque hoje os trabalhos da igreja do Senhor estão sendo limitados. Olha a situação que o mundo está vivendo, as pessoas não estão podendo nem congregar mais. Não estão podendo nem fazer aquele ajuntamento de festa que a gente fazia, aquele apoteose de poder do Espírito Santo, um abraçava o outro glorificava, acabou. Acabou, não está podendo mais fazer isso, é cada um com a máscara de 2 metros de distância, outro com a máscara de 2 metros de distância. Mas isso é Deus. É Deus dando sinal, porque muitas oportunidades o povo teve de fazer. Muitas oportunidades o povo teve de pregar, muita oportunidade de falar a verdade o povo teve, mas olha a situação das igrejas como foi decaindo. Os templos crescendo, igreja crescendo, povo crescendo, mas cadê o verdadeiro evangelho? Desde quando foi fundado no Brasil, em 1911. A igreja, a Assembleia de Deus, irmãos, cresceu ganhando almas para o reino do Senhor e falando a verdade, falando a doutrina. E hoje as pessoas estão dizendo que isso já é passado. As pessoas estão dizendo que isso não vale mais nada. E aí a igreja está entrando em declínio espiritual. O mundo está entrando nela e desviando o povo, acabando com a igreja. Hoje nas igrejas você não vê mais um glória a Deus, um aleluia, um batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus está sendo oprimido, está sendo extingado, limitado. E o pregador que fala a verdade, que fala a doutrina, não prega mais nas igrejas, prega uma vez só. O pastor não chama ele mais. É o que está acontecendo. Deus está mandando os profetas. Deus não mandou o profeta aqui, nesse tempo, Deus está mandando o profeta hoje para falar. E se Deus está se levantando como profeta, fala. Fala porque Deus está mandando. Aí, de repente, eles não ouviram o profeta, o que aconteceu? O próprio Jesus, que aqui é denominado anjo do Senhor, desceu lá. Quando Jesus desceu lá, quando o Senhor desceu lá, encontrou lá um servo dele por nome Gideão. Estava lá com um moizinho de trigo, ó, malhando trigo no lagar. Malhando trigo lá, para fazer uma farinha. Talvez para fazer um bolo.
Estava lá. Aí sabe o que aconteceu? Estava lá bem distraído. Ele ouviu uma voz forte, debaixo de um carvalho, de uma árvore, dizendo assim: olha, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, eu estou aqui, cheguei, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 12, aqui, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Deus fez presente. Deus chegou lá. Presente. Se não houve o profeta, Deus vai. Tem muita gente que não está ouvindo os profetas hoje em dia, não. Mas Deus está vindo. Jesus está vindo. Agora prepara para ter um encontro com ele. Sabe por quê? Porque Gideão, aqui na palavra, ele não acreditou que era Jesus. Ele não acreditou que era o anjo. Tão distante que ele estava. Tão distante. Igual, você lembra lá dos discípulos, no barco, que o barco estava perto de naufragar e o povo desesperado, preocupado com as ondas, preocupado com o barco quebrar, preocupado de morrer. Aí Jesus veio de lá andando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Não conheceram Jesus. E foi duro para Jesus convencer eles. Aí até que Pedro falou assim: ó, se for o Senhor mesmo, faça com que eu vou até o Senhor. Vem, Pedro. Pedro desceu do barco e andou em cima das águas também para ter um encontro com o Senhor. Mas quando chegou no meio, Pedro duvidou. Ele já ia afundando. O que Jesus falou para ele? Ó, homem de pequena fé. Segurou na mão dele e levantou. Essa que é a realidade do homem. O homem, meus irmãos, é tão incapaz, sem Jesus o homem não é nada. Aí Gideão chegou. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha que pergunta. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Chamou a atenção, ainda pagou moral ainda para o anjo. Cobrou de Deus ainda. Errado, irmãos, fora da direção de Deus, de toda maneira, ainda desafiou Deus, ainda reclamou de Deus. Tem crente dessa maneira, irmão. Tem crente que vai orar, dobra o joelho, está passando por luta, dificuldade, e começa a chamar a atenção de Deus. Dizendo: meu Deus, eu não sou crente. Onde o Senhor estava? Por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando por isso? Eu sou um fiel dizimista, eu sou um fiel ofertante, estou na igreja todo dia. Por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo? Será que o Senhor não está olhando para mim? O Senhor me abandonou? O Senhor me fez promessa que a bênção ia chegar e até hoje essa bênção não chegou? Tem crente que está fazendo do mesmo jeito aqui. Ah, pastor, mas por que tem crente que está fazendo assim? E às vezes ele fala e tudo, mas por quê? Por que Deus deixa mesmo acontecer as coisas? Talvez Deus permita que as coisas aconteçam na sua vida para você chegar, para nós chegarmos mais perto dele. Aleluia! Para nós entrar na dimensão da oração, da busca e constante da leitura da palavra. Cadê a sua Bíblia que está empoeirando nas... Luta para crente mesmo. Dificuldade é para crente mesmo. Mas por que isso? É porque Deus quer que nós ficamos perto dele. E nós, perto dele, irmãos, estaremos protegidos. Amém? Aí Gideão chamou a atenção dele, mas tudo bem. Ele é meigo, ele é maravilhoso. Então o Senhor, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: olha, varão, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou mandando?
Deixa de balela, rapaz. Eu estou aqui, eu cheguei, eu vou te dar vitória, aleluia, glória a Deus. Eu profetizo na sua vida que está me ouvindo aqui agora, Jesus chegou aí também. Jesus está aí, está debaixo da tua casa. Jesus está dentro da tua casa, está dizendo, varão, varoa, valorosa, eu estou aqui, varão, valoroso, eu estou aqui. O Senhor é contigo. Oh, glória a Deus, se você é fiel ao Senhor, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, aleluias. Oh, glória seja o nome do Senhor, aleluias. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados, Deus está contigo. Deus está contigo. Varão valoroso. E aí a Bíblia continua dizendo assim, ó. E ele lhe diz, aqui, ó, Gideão, versículo 14, e o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Versículo 15, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Por que logo eu? Por que logo eu, Senhor? Então, queridos, Deus não escolhe. Deus quer pessoas à disposição. E tem uma resposta aqui, que eu quero dizer para você, dessa pergunta de Gideão. Tem uma resposta. Você sabe por que Deus apareceu para Gideão aqui? Porque era o que estava fazendo alguma coisa. Ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava fazendo alguma coisa. O crente precisa estar fazendo alguma coisa para Deus. Porque Deus quer que façamos. Deus quer que realizamos as bênçãos. Por isso que Deus deu vitória a Gideão. Por isso que Deus deu a grande vitória. Amém, queridos? Diante de todos os povos. Mas eu vou continuar aqui. Eu estava até querendo parar aqui, mas não vou parar, não. Ah, está demorando demais e tal. Não, não vou parar, não. Eu vou continuar aqui. Amém? Eu vou continuar aqui porque essa palavra é maravilhosa. Eu estou aqui no estudo bíblico. Tem 1h e 27 minutos que eu estou aqui falando. Né? Aí você fala, aí gosta de falar, gosto mesmo. Falar da palavra de Deus, eu gosto mesmo. E espero que todos gostem de ouvir. Né? Agora, se não quer ouvir, eu estou aqui do mesmo jeito. Eu estou aqui do mesmo jeito falando. Porque é maravilhoso falar. Né? É maravilhoso falar. Amém, queridos? Então vamos lá no raciocínio aqui. O Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser contigo. Ele falou, ô Senhor, eu não mereço. Você está com a Bíblia aí, você pode participar. Ele diz, Senhor, eu não mereço, Senhor. Ele diz, olha, rote. E o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele diz, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Ele não acreditou que era Jesus que estava ali. Ele não acreditou que era o anjo do Senhor que estava ali. Né? Ele não acreditou. Aí, Gideão fez várias provas diante de Deus, e aqui continua o versículo, os versículos. Ele colocou lá um velo de avelã, colocou ali
Eu vou aqui falar com você certinho aqui, né? Que ele fez prova com Deus. Versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de um efa. Aí ele fez esse primeiro sacrifício. Depois ele voltou aqui e fez outra prova com Deus. Né? Aí ele colocou lá um velo, né? E falou assim: Senhor, se o sereno essa noite molhar só isso e não molhar a terra, né? Eu creio que é o Senhor que está comigo. Aí ele fez 2 vezes e confirmou. Aí ele fez também a prova ali dos pães asmos. Aí Jesus tocou lá, o anjo tocou e consumiu ali com fogo, confirmou. Aí depois que ele confirmou, né? Ele, no versículo 28, 27, diz assim: Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez à noite. Por quê? Porque ele fez o sacrifício, já está medo, porque os homens estavam querendo até matar Gideão. Porque achando que Gideão ia afrontar as pessoas e colocar o povo no risco de morte. Mas Deus levantou o pai de Gideão, por nome Joás. E aí Joás enfrentou aqueles homens e disse: se é Deus que está falando com ele, vocês obedeçam. Porque se vocês não obedecer, Deus vem, destrói todo mundo aqui e acabou. Aí eles calaram. E aí Deus deu uma ordem para Gideão, né? Olha o que os homens fizeram, falaram. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal. Porque Gideão tinha feito aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Destruir as idolatrias, destruir os altares. E aí aconteceu, queridos, que Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-vos-ei. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. E se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubaram os seus altares, porque o Deus que nós servimos é maior do que os seus. Aí houve essa grande confusão, essa grande contenda lá, até que Deus deu uma ordem. No versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abzeritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Zé e a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã, né? Foi a hora que ele fez essa prova. Se o orvalho tiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. Aí a conclusão da prova que Gideão fez. E aí Deus mandou que Gideão convocasse todos os homens. Gideão chamou os homens para a batalha. Eu vou resumir aqui. Gideão chamou os homens para a batalha. Aí, queridos, vieram 32 mil. 32 mil homens. Aí Deus falou assim: olha, muita gente. Manda voltar logo aí, 22 mil aí, ó. É muita gente. Ficou 10. Aí Gideão falou: e aí, Senhor, ficou 10 mil? Não. Faz uma prova aí, para me ver quem é bom. Vai diante do caminho, você vai encontrar um riacho. E quando chegar na beira do riacho, você vai prestar atenção. Todos aqueles que chegar cansado, com sede, e bater a boca na água, e beber água como um cão, você separa para um canto. E todos aqueles que chegarem e ajoelhar e pegar água com a mão,
e beber, eu sei que esses serão os que vão te acompanhar. Tudo na Bíblia tem uma explicação, porque se eu for explicar tudo que tem na Bíblia aqui, meu, haja tempo. Mas eu vou explicar isso. Por quê? Por que isso? Chegaram os homens, bateram a boca na água e beberam. Meteu a boca lá, o rosto lá na água, e lavou o rosto, todo jeito, de todas as maneiras. Aí Gideão, Deus deu uma ordem para Gideão contar. Aí Gideão contou 9.700 homens baixaram a boca na água, igual o cão. Bebeu a água como um cão, como Jesus falou. Aí separou do outro lado somente 300. Ajoelharam e pegaram a água com a mão. Aí Gideão, meu Deus, 9.700. E aí, Gideão, você contou? Contei. Pois é, manda voltar todo mundo, esses 9.700. Esses eu quero. Manda voltar todo mundo. Você vai ficar só com esses 300. Interessante, né, irmão? Você vai ficar só com esses 300. Mas, Senhor, foi assim, Gideão, não questiona. Porque desde o início eu falei para você que eu iria dar os midianitas e os amalequitas em tuas mãos. Fica tranquilo. Quem vai ganhar essa batalha não vai ser você, não. E nem tampouco esses homens, porque eu não preciso de homem algum para ganhar a batalha para mim. Porque quem prometeu que essa batalha vai ser ganha sou eu, e eu que vou te dar. E aí, pastor, explica o negócio aí da boca na água aí, da mão. Vou explicar. Esses 9.700 homens que chegaram cansados e bateram a boca na água, significa os crentes de hoje que não vigiam diante das batalhas. Significa os crentes de hoje que só quer saber de matar a sede da sua carne. Mas por quê? Vocês lembram que a ordem que Deus deu? Aquele que chegar e ajoelhar na beira da água e pegar a água com a mão e levar na boca, esse é o soldado perfeito. Esse é que eu quero. Vocês já estão entendendo aí o mistério? Crente diante da batalha, não importa se tiver com sede ou com fome ou passando dificuldade, a primeira iniciativa dele é dobrar os joelhos. Ele já está acostumado. Crente que dobra os joelhos, Jesus conhece. O anjo do Senhor conheceu ali, Jesus conheceu quem era crente de verdade. Por quê? Porque a primeira iniciativa que chegou diante da água, antes de beber a água, antes daquela fome, sede, fome, ali jogava ele dentro d'água e matava. Por quê? Porque não tem vigilância nenhuma. O crente que não vigia, ele é vulnerável às astúcias e ciladas do inimigo. O inimigo é fácil, irmão. Esse é o significado que eu estou falando com vocês. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Como é que é, pastor? Tem que ter, diante da batalha, a primeira iniciativa do crente chegou. Você está com fome? Tá. Está com sede? Tá. Está com dificuldade? Tá. Precisando receber a bênção logo? Tá. Joelha. Joelho no chão. Joelho para pedir. Joelho para agradecer. Joelho para orar. Joelho para interceder. Joelho para clamar. Joelho para chorar. Joelho! Aleluia! É de joelho que a gente vence. Glória a Deus, aleluias. É de joelho que está a nossa vitória. Que o crente que joelha, ele ora, ele vigia. Aí vem, pastor, e agora é a mão na água. Ele podia ajoelhar e bater a boca na água, né? Não. Ele ajoelhou, certo? E pegou a água com a mão. Por quê? Porque não poderia, ele já é acostumado, é guerreiro, ele vigia. Ele é um soldado de vigilância. Ele pega a água lá, leva na boca, e não a boca na água. De joelho. Por isso que Jesus falou: olhai, vigiai e orai.
A primeira ordem imperativa de Deus e Jesus para nós é essa. Primeiro, olhai. Segundo, vigiai. E orai. Por isso que aqui está dizendo. Mas onde é que está escrito isso aí, pastor? Vou achar aqui para vocês. Vou achar logo, logo aqui para vocês. Capítulo 7. Você que está com a Bíblia aí, né? Você pode aí acompanhar comigo, viu? Versículo 4 do capítulo 7. Vamos ler da partir do versículo 3 para a gente entender melhor. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Está vendo? Desses 10.000, o que aconteceu? E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe os cães, né? Como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Olha aí, irmão, tá vendo? E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Tá vendo como é que eu falei certinho? 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Manda embora. Manda embora. Viu aí, irmão? A palavra de Deus é um mistério. A palavra de Deus é uma maravilha. E nós precisamos aprender isso. Aí foi Gideão com os 300. Sabe o que aconteceu? Mandou subir a colina. E aí os midianitas e os amalequitas estavam lá embaixo, nas planícies, lá embaixo, tudo acampado. A Bíblia diz aqui que eles tinham camelo e como areia do mar. Camelo, animal, arma, homens, muita gente. Estava tudo abastecido com tudo que eles tinham roubado de Israel. Estava tudo lá, comendo e bebendo de tudo que eles tinham roubado de Israel. Mas o que aconteceu? Deus falou assim: sobe a colina e chega lá, você forma a cavalaria, os capitães, e coloca em fila os 300. Aí colocou todos em fila assim, ó. Aí sabe o que aconteceu? Deu na mão de cada um uma tocha e na outra mão uma trombeta, uma corneta, né? Uma gaita de chifre, como diz, né? Vai prestando atenção como é que Deus faz, como é que a gente entende a palavra de Deus. Você que lê Bíblia, a gente tem que ler Bíblia, irmãos, e saber compreendê-la. Mas você está ouvindo, você tem um privilégio de aprender hoje aqui. 300 homens contra uma infinidade de homens dos midianitas. Um exército imenso. Olha aqui no versículo 12, fala sobre a imensidão desse povo. Ó. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale. Estava todo mundo reunido. Midianita, amalequita, todo mundo que roubava de Israel estava lá. Porque Deus tinha uma cobrança com eles. Deus tinha um encontro com eles. Então, olha que eles jaziam no vale como gafanhotos, irmãos. Em uma multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Imagina para você ver, quanta gente não tinha. E aí, chegando Gideão, no alto da colina, Deus falou com ele: Gideão, coloca aí em paralelo aí, ó.
os 300 homens lá em cima. Faça com que eles escondam atrás do monte. E cada um pega uma tocha em uma mão e uma corneta na outra. Aí, quando eu te disser, quando eu te der a ordem, na hora certa, quando chegar meia-noite, eu vou te dar uma ordem. E aí, na hora que eu te der a ordem, você vai mandar todo mundo junto, na mesma hora, os 300, tocar a trombeta e levantar a tocha. E vai tocar a trombeta. E levantar a tocha. Lá de baixo, eles vão ver. Eles vão enxergar a tocha. E vão escutar a trombeta. Vão escutar a trombeta tocando. E aí você vai prestar atenção, o que eu vou fazer? Irmãos, do jeito que o anjo falou, Gideão fez. Colocou todo mundo. Aí, quando pensou que não, quando chegou a meia-noite, estava todo mundo dormindo ali, sossegado. Eles começaram a tocar. A trombeta, começaram a tocar, e levantar a tocha assim, ó, acesa. Aí eles começaram a acordar e olhar para cima. Porque aí eles avançaram para o alto da colina. Aí eles olharam para cima, né? E começaram a contar, né? Vixe, olha que exército que está vindo. Olha aí. Meu Deus. Nós vamos... Ó, vai acabar todo mundo. Ó, antes que eu venha morrer pelas mãos deles, me mata aqui. Aí um foi ferindo o outro com a espada. Eles mesmos foram se matando. E outros foram correndo. Não deixou... Olha, irmão, não levou nada. Não levou camelo. Não levou... Não, só levou a roupa do corpo. E do jeito que eles estavam ali, saiu correndo. E uns atropelando os outros. Imagina esse tanto de gente. Houve um pisamento de pessoas, amassamento de pessoas, e gente foi morrendo. E outros foram se matando, outros foram matando os outros. E eu sei que lá na frente sobraram poucos homens. Deus fez com que todos morressem. Mas, pastor, como é que o senhor explica isso? Eu vou aqui te dar uma luz da Bíblia aqui. Depois olha aqui no versículo 16. Então dividiu os 300 homens em 3 campanhas. Em 3 companhias, quer dizer. E deu-lhes a cada um, nas suas mãos, buzinas, tá vendo? E cântaros vazios, com tochas nelas acesas. Tá vendo? E aí, meus irmãos, no versículo 18 diz assim, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, espada do Senhor e de Gideão. Presta atenção nesse versículo 18 aqui. O que está escrito? Gideão, tocando eu a buzina, olha o sinal que Deus deu para eles. Foi o que eu falei, o sinal que Deus deu. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, espada do Senhor e de Gideão. Aí imagina, irmão, aquele barulho daquela buzina, com aquela tocha acesa e aquele monte de homem gritando. E Deus também falando, e Deus também tocando a buzina. Imagina o medo, o assombro que aquele povo não ficou. Eu tenho uma mensagem sobre os 3 leprosos, também que Deus fez a mesma coisa. Depois eu vou pregar ela aqui. Sobre 3 leprosos que estavam por fora da cidade. Israel estava sitiado com medo do rei da Síria. Passando fome e comendo até esterco de pombo. Matando até os seus próprios fetos e comendo. Eu vou pregar aqui. Deus fez do mesmo jeito, fez com que uma coisa assombrosa acontecesse. Mas os homens que estavam lá embaixo eram homens guerreiros. Eram homens guerreiros. Os homens que estavam lá embaixo, eles entendiam de guerra e sabiam o que era, o que significava a buzina. Presta atenção que isso é interessante. Você ouvindo aqui, você vai aprender a pregar nessa tese. Olha, presta atenção. Olha,
Os homens que eram guerreiros, eles sabiam o que era, eles sabiam o que significava a buzina, né? Eles também sabiam o que significava a tocha. E eles sabiam também o que significava o grito de guerra de todos os homens juntos. De todos os homens juntos. Aí eles entenderam, por eles saberem, irmãos, que aquela buzina, quem tocava a buzina e a tocha, quem tocava e quem segurava, certo? Era os capitães, viu, irmãos? Os capitães dos exércitos, de um exército, de uma legião de soldados. Então você presta atenção para você ver. Nós temos tempo para explicar. Olha aqui para você ver. A buzina e a tocha ficava na mão de um capitão. Só que, como eles entendiam de guerra, o capitão ficava na frente, era o primeiro montado num cavalo, na frente, e atrás tinha 6.000 soldados numa guerra real. Numa guerra real. Então, cada legião de soldado tinha 6.000 homens montados em 6.000 cavalos. Você já está começando a entender? O capitão com a buzina. Aí Gideão recebeu uma ordem de Deus que 200 homens ficaram mais perto, embaixo, mas à vista deles. E os 100 homens mais em cima. Entendeu? Para que quando eles gritassem lá, o grito de guerra, as tochas estavam de um lado, certo? Numa distância, as tochas com a buzina, e os 200 homens do outro lado. Então dava a entender o quê que dava a entender? Que era tantos homens, que até do outro lado da colina tinha homem. Você está entendendo? Então, eu vou explicar melhor aqui. Coloca uma fileira de cavalo assim, ó, um atrás do outro, e o capitão na frente. Um capitão comandava 6.000 soldados, certo? Aí você, um capitão, 6.000. Quantos homens tinha lá? Quantos foram com Gideão? Foram 300, não foram? Aí você pega, cada um tem 6.000 homens, 6.000 cavalos. E 300 tem quantos? Soma aí para você ver. Soma para você ver. Soma para você ver. 6.000 vezes 300. Aí agora, como os homens lá compreenderam que não tinha chance? Eles não tinham chance? Eles não tinham condição? Por isso que eles preferiram se matar. Por isso que eles preferiram se autodestruir. Porque eles sabiam que eles não tinham chance diante de 300 legiões de soldados, de 300 exércitos, porque um soldado que comandava 6.000 homens era um exército, e eles viram 300 exércitos. Deus fez com que eles compreenderam isso. Deus fez com que eles enxergassem isso, para se automutilar, para se matar. Aí isso aconteceu. Aí Gideão desceu com os 300 ali, ó, os homens. Quando chegou lá, não era 300 exércitos, era 300 homens, mas já tinha morrido. E aí Deus deu uma ordem, vai atrás. Os outros que correram, vai atrás, que agora são poucos, vocês dão conta. Vai lá. E foi lá e matou o rei dos midianitas, o rei dos amalequitas e ainda os reis dos orientes. Ainda matou todos. Aí depois que matou todo mundo, Deus falou assim, agora você vai voltar lá no arraial deles e vai pegar de volta tudo que eles roubaram. Vai pegar de volta o mantimento, os camelos, os cavalos, as ovelhas, tudo que eles roubaram de vocês e também o que era deles.
vocês vão levar, porque hoje eu entreguei os midianitas e os amalequitas, todos em tuas mãos, e a vitória é sua, você vai vitorioso. Aí Israel recebeu tudo de volta que eles tinham roubado, e ainda mais o que eles tinham, ainda mais o que era de propriedade dos amalequitas, o que era propriedade dos midianitas e de todo o povo do Oriente, que morreu tudo, ficou tudo para Israel. Imagina a riqueza que Israel não ficou. E aí você entende que quando Deus dá a vitória em dobro, ora em triplo, é 4 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, porque Deus, quando abençoa, Ele abençoa mesmo, irmão. Amém, irmãos? Essa foi a vitória. Essa foi a grande batalha do grande homem de Deus, por nome de Gideão. Então, hoje nós aprendemos com Gideão. Como eu falei aqui no início dessa live, hoje nós vamos aprender um estudo tremendo. Nós vamos aprender hoje como ouvir a voz de Deus, como receber Deus, que situação nós recebemos Deus, em quanto tempo nós recebemos Deus, quanto tempo dura, se recebemos ou não recebemos, não tem problema. Gideão, hoje aqui nós passamos por essa lição de hoje que nós aprendemos muito, irmão. Aprendemos muito hoje em saber esperar em Deus, saber ter paciência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus de vitória, o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, um Deus de grande glória e de grande poder. Por isso que vale a pena servir esse Deus. E como eu prometi você, que depois desse estudo, depois dessa palavra, Deus ia nos abençoar aqui com uma tremenda oração, a oração de poder, a oração da fé. E neste momento eu vou orar pela sua vida. Está faltando 4 minutos aqui, o período que eu estou usando aqui, de 2 horas nessa live, para trazer esse estudo maravilhoso para todos vocês que estão me ouvindo. Paz do Senhor, irmão Wellington Silva, lá de Teoflotone, a paz do Senhor, meu querido, né? Seja bem-vindo, né? Deus abençoe a sua vida. Irmão Jacques, sempre participando aqui, graças a Deus, irmão Olímpia, irmão Orivaldo, fiquei muito feliz, que Deus abençoe. Irmão Jaime, irmã Graça, que Deus abençoe esse casal abençoado aqui, que Deus possa abençoar poderosamente as suas vidas, tá? Então, meus queridos, agora orar, e Deus vai abençoar a nossa vida, viu? Não preocupa não, porque agora ainda são 6h30, né? 18h32, dá tempo para você ir para a igreja, viu? Né? Não vou atrapalhar ninguém para a igreja. Chegou aqui 6h30, está encerrado, e aí você vai estar indo para a sua igreja, para a casa de Deus. Amém? Ore comigo agora. Pai Celestial, Senhor nosso Deus e nosso Pai, depois dessa palavra aqui ministrada, depois dessa palavra lida, Senhor, Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, aqui estamos, ó Deus, lutando cada dia, pelejando cada dia, enfrentando as hostes malignas das potestades do ar, para transmitir essa palavra, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que quanta gente está sendo impedida de ouvir. Meu Deus, nós vemos até os impedimentos aqui mesmo, Senhor, para nos impedir a fazer, a falar, mas está derrotado, está repreendido todo o poder das trevas, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus amado, nessa oração da fé, nessa oração de confiança, nessa oração de poder, eu agora neste momento intercedo por esse irmão, por essa irmã que se encontra agora, meu Pai, me ouvindo, que aprendeu de ti, meu Deus, essa palavra. Meu Deus querido, Deus abençoa agora esta família, abençoa esse pai de família, essa mãe de família. Senhor, abençoa agora este irmão que muitas vezes se encontra enfermo. Ó, meu Deus, esse irmão que se encontra agora, meu Deus, debilitado. Esse irmão que muitas vezes se encontra agora, ó Deus, triste. Ó Deus, muitas vezes não está suportando essa luta, essa dificuldade que ele está sofrendo. Há quanto tempo ele tem pedido ao Senhor, mas eu creio, ó Senhor, que o Senhor vai derramar a tua graça, que o Senhor vai derramar o teu poder, a tua unção, a tua cura e a libertação nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal agora,
todo levante do inferno, em nome de Jesus, eu repreendo dessa casa, eu repreendo dessa família, eu repreendo todo o mal, toda enfermidade agora que atormenta esse irmão ou essa irmã, nessa oração da fé, na autoridade do teu Espírito Santo, eu repreendo, ó Deus, queima agora, vai queimando agora todo o mal, vai queimando agora, Senhor Jesus, ó Pai, ó de libertação, liberta os crentes, salva as almas, joga por terra todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Renova agora, Pai, aleluia, com teu Santo Espírito, esta vida que agora recebe essa oração, aleluia. Oh, glória a Deus, que essa unção, abassu de calabás, que eu estou sentindo aqui agora, que o teu servo, a tua serva possa sentir, em nome de Jesus. Oh Deus, que essa unção possa ser derramada agora nessa casa, que essa unção possa ser derramada nessa família. Oh Deus, que essa unção possa ser, ó Pai querido, distribuída, meu Pai, a cada membro dessa família, a cada crente que nos ouve, em nome de Jesus. Todo mal eu te repreendo, poder das trevas seja queimado, destronado, destruído pelo poder do sangue de Jesus agora, em nome de Jesus, agora, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus tremendo, Deus de vitória, eu ministro agora a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Que o amor do seu Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar maravilhosamente. Eu quero dizer a todos que nós colocamos aqui uma escala de pregação, quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira, estou entrando no ar aqui, às 20 horas. E também no sábado, às 20 horas, com a prévia da Escola Bíblica Dominical, viu? Eu vou estar dando aqui a prévia. Por que a prévia? Porque o irmão que talvez é professor aí na sua igreja possa ter uma orientação melhor. Igual hoje, nosso irmão Jaime, né, graças a Deus, ficou muito feliz no ensinamento ontem, e ele até me comentou que chegou hoje lá na igreja preparado, já com a luz da palavra, sabendo o que ia aprender lá. Viu, irmãos? E aí Deus usou ele para falar lá e orientar os irmãos naquilo que ele já tinha aprendido no sábado, no dia anterior. Então, eu estou com a prévia aqui no sábado, 20 horas. E também no domingo à tarde, às 4 horas da tarde, viu, irmãos? Aqui como hoje, eu estou terminando agora, já são 18 horas, né? E às 4 horas da tarde, eu estou iniciando essa live aqui, né? Hoje era para começar 4 horas certinho, mas algumas coisas, alguns ajustes, nós ajustamos, demorou um pouquinho, mas nós chegamos, tá? Então, os irmãos, fiquem atentos, inscreva nesse canal, dá o seu like, ativa o sininho, divulga para a gente aí, porque você fazendo isso, você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, porque Deus está me mandando falar coisas aqui, meu Deus, profunda, viu? Coisas profundas da parte de Deus e também aqui da palavra dele, da Bíblia, extraída da Bíblia, viu, irmão? Eu não posso falar nada mais ou nada menos do que está inserido na palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus possa abençoar. Muito obrigado aí, né? Eu quero agradecer os nossos irmãos. Nosso irmão Robson está comentando aqui, irmão Robson Neres está comentando, a live foi muito boa, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, irmão Robson. Continua firme aí, tá bom? Então, irmãos, eu quero aqui agradecer todos que participaram aqui, né? Todos os irmãos que participaram. Eu quero agradecer todos vocês neste momento, né? Eu quero agradecer aqui você que participou desde o início, irmã Rosilene, né? Irmã Rosilene, Maria, eu quero agradecer a irmã Rosilene, eu quero agradecer o pastor Paulo,
né? Pastor Paulinho, Pastor Paulo, quero agradecer, né? Eu quero agradecer aqui também nosso irmão Davidson, está escrito aqui irmão Nino, né? Que cumprimentou com a paz do Senhor. Quero agradecer irmão Orivaldo, meu tio, lá de Teoflotone, que Deus abençoe. Tia Solange também, né? Comunica aí, divulga aí. Vamos estar aqui nessa live ao vivo, quarta, sábado e domingo à tarde, viu? Vocês são os nossos convidados. Quero agradecer meu irmão Jackson, meu irmão Jackson também é um fiel assíduo aí. Quero agradecer a irmã Olímpia, que Deus abençoe a irmã Olímpia. Quero agradecer também a minha irmã Ruthilene Rodrigues, seu esposo, irmão Wellington Silva, e o nosso irmão Robson, né? Que Deus abençoe. E o irmão Robson aí está dizendo que agora eu vou para a igreja participar do culto. Muito bem. É um horário bom às 4 horas, que os irmãos ouvem a gente aí das 4 até às 6. Hoje atrasou um pouquinho, mas o meu compromisso aqui vai ser com vocês de 4 até às 6. Eu vou estar ministrando nessa live aqui, porque de 6, né, em diante vocês já estarão arrumando para ir para a igreja, tá? Então, que Deus abençoe poderosamente, a paz do Senhor, fique com Deus e que Deus dê uma boa semana até quarta-feira, se Deus quiser, viu? Às 20 horas estaremos aqui de volta em nome de Jesus. A paz do Senhor. Para o seu irmão Jair, para a sua irmã Graça, para o Senhor, todos vocês que estão aí vendo pelo WhatsApp, também pelo Facebook, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus.